Minhas histórias com Cristo. Então, meus irmãos, o propósito de Deus para nós nessa terra é pregar o Evangelho, porque quando o Evangelho de Cristo for pregado a toda criatura, aí é quando Jesus volta, porque ele disse que só voltaria quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, para que no grande dia não tenha nenhuma criatura sequer viva nessa terra que diga que não sabia que existia a porta para Cristo, a porta para a salvação da tua alma. Então, muitos vai chegar nesse grande dia e vai continuar como vive aqui, mentindo. Vai dizer: eu não sabia, eu não conhecia. Porque eles vão querer também dar um jeitinho para entrar pela porta. E para você entrar por esta porta, você tem que dar ouvidos, sinais de Cristo. Os discípulos de Jesus que estão aqui nessa terra gritando, como o João Batista gritava: olha, se arrependam dos seus pecados, Jesus está voltando. E muitos diziam: que nada, este é um louco, é um maluco, é um doido que vive comendo folha no mato, comendo besouro. É um louco. Não dê ouvidos. Então vai existir muitos daqueles que vai fingir que não ouviu João Batista, os Joãos de hoje, as Marias de hoje, falando: Jesus está voltando. Que nada, Vaneide. Desde quando eu nasci que eu ouço falar que Jesus está voltando e ele nunca voltou. Só que, meus irmãos, para Jesus Cristo, o dono do tempo, o dono do ouro, da prata, da vida, da morte, de tudo que há nesse mundo, não tem tempo. O tempo é Ele que faz, não é como nós que criamos o tempo, criamos as nossas leis, né? Damos o nosso jeitinho para que a coisa aconteça do nosso jeito. Jesus não é o homem dessa terra que mente, que dá sempre um jeitinho para adiar o tempo ou para passar o tempo, né? Para dar um jeitinho, para jogar as coisas erradas debaixo do tapete, para fingir que não está vendo, que ninguém está vendo. Jesus não é o homem dessa terra que é enganador. Jesus, ele é um homem de uma palavra só. Jesus disse que a gente tem que ser assim, sim e não, né? Então, vocês querendo ou não, está faltando tão pouquinho, meus irmãos, para a volta de Cristo. Porque o Evangelho está sendo pregado a toda criatura, porque se vocês prestem atenção, até eu, que não sou nada, nem ninguém diante de Deus, estou falando de Cristo, né? Porque eu não sou uma grande pastora, aquelas que marca a hora para a pessoa, para um ser humano falar com ela, que cobra para pregar a palavra de Deus,
que Ele nos dá de graça, que Ele nos dá tudo de graça. Mas as grandes e os grandes homens de Deus estão cobrando horrores, meus irmãos, para falar de Cristo. Isso é mais uma prova de que Jesus está voltando. Porque foi quando que Jesus disse que nós temos que cobrar para falar dele. Quando foi que Jesus disse? Jesus disse: dai de graça o que vocês recebem de graça. E meus irmãos, aqui para nós, como é que você recebe a salvação? Você recebe o Espírito de Deus, que é uma coisa maravilhosa, que qualquer ser humano pode ter. Que ele nos escolheu, mesmo a gente sendo pecadores, errantes, somos mal agradecidos e recebemos esse Espírito de graça. E a gente vende o Espírito Santo. É como se eu estivesse vendendo ele. Porque eu cobro para falar de Jesus, eu cobro uma visita, eu cobro como os cantores de músicas evangélicas, que cobra também. Sei que tudo nessa vida, meus irmãos, tem um custo. Porque você tem que se deslocar, você tem que comer, você tem que dormir, né? Mas, meus irmãos, o que estão fazendo de comércio a palavra de Deus, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi Jesus citar um negócio desse. E você vê que os pastores de hoje, eles são os príncipes, os reis dessa terra, todo poderosos, muito bem vestidos, muito bem apresentados. Não sou contra a riqueza não, viu, meus irmãos? De jeito nenhum, acho legal, porque o dinheiro nos traz conforto. Isso é muito bom, você ter dinheiro para comprar o que você precisa, mas você usar o nome do Senhor para enricar, para viver esbanjando dinheiro, esbanjando riqueza com o nome de Cristo, meus irmãos, vai ser um preço alto que esse povo vai pagar, infelizmente. E eu lamento muito, porque Jesus nesse dia vai dizer a essa criatura que não o conhece, porque a gente recebeu de Cristo. Não tem dinheiro que pague, meus irmãos, o dinheiro perto do que a gente recebeu. A riqueza do mundo nunca vai comprar, meus irmãos. Mas infelizmente as pessoas sempre dão seus jeitinhos, né? Só que tem um detalhe, meus irmãos. Quando você chegar diante de Deus, você não vai poder enganá-lo. Você não vai poder dar o jeitinho que você está acostumado a dar aqui na terra, não. Porque Jesus ninguém engana. Porque Ele não dorme. Vê tudo, meus irmãos. Você pode se esconder onde você quiser. Mas Ele enxerga tudo. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe.